Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. A entrevista de hoje é com o professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, Dr. Marconi Ítalo Lourenço da Silva. Dr. Marconi, bom dia, obrigado pela presença, viu? Bom dia, Márcio, bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui. Doutor, eu acho que todo mundo deve estar comentando já há algum tempo, né? O que está acontecendo com os ovos que estão subindo dessa forma, preço de ovo. O pessoal tem saudade do vendedor de ovo que passava na rua, o pessoal reclamava, de novo esse cara. O que acontece, doutor? O que está acontecendo? Bom, Márcio, primeiro acho que é importante a gente estabelecer que esse aumento de ovo ele é sazonal. Tá? Então, todo ano acontece esse aumento do ovo, principalmente no começo do ano, tá? E vai até o final da quaresma. Uma série de fatores, tá? Que agora está sendo turbinado por outros fatores mais graves, tá? Mas é principalmente a questão da demanda, que ela aumenta nesse período da quaresma, porque a gente reduz a pressão, o consumo de outras proteínas, né? Em função do feriado religioso, né? E todo esse período religioso. E aí o preço tende a aumentar mesmo. Só que a gente está passando por outros fatores que estão envolvidos. Quais são, doutor? Então, primeiro é a questão da crise climática que a gente está passando, né? Tá. O Brasil já passou pela 5ª onda de calor esse ano já. E isso afeta as galinhas, né? As galinhas, os nossos aviários ainda não são tão tecnificados para avicultura de postura, né? Que são as galinhas que põem os ovos. Então, a gente sofre muito esses efeitos. Então, com essas ondas de calor, a galinha sofre, ela para de comer, porque ela está passando calor, né? Ela toma mais água. E quando ela faz isso, ela não tem nutrientes importantes para ela produzir o ovo. E aí tem uma queda na produção, né? Esse ano registrando uma queda de 5% na produção de ovos, né? E junta com outros fatores ainda, né? Além da crise climática, né? A gente tem a questão do câmbio, o dólar elevado faz com que os principais produtos da ração dela, né? O milho, a soja, que são commodities, tá? São produtos que têm variações de preço internacional, que sofrem variação do dólar, eles aumentem o preço, né? E o milho ontem mesmo saiu uma reportagem mostrando que bateu preços históricos, nunca antes vistos, tá? Então há uma demanda também por fora, porque a gente exporta muitos ovos, muitos milho, soja, tá? Isso causa um preço, uma pressão na ração da galinha também. Então junta vários fatores. Nossa, é muita coisa mesmo. De repente, é fácil você, de repente, falar, o governo é culpado. Não é só o governo, não é só a galinha também. Agora, professor, as granjas têm que se adaptar também, climatizar melhor a granja num momento como esse, porque como a galinha sofre, deixa de botar com a constância normal, ela pode vir a óbito, inclusive, pode morrer também, né? Isso, inclusive tem mortalidades. Você vê ano passado, vários anos vem registrando vários casos de mortalidade de galinhas em Bastos, em São Paulo, que é um dos maiores produtores do Brasil, né? Teve ano passado mais de 1 milhão de galinhas morreram em virtude do calor, tá? E aí o que acontece? A produção brasileira de ovos, ela é feita basicamente por muitos produtores independentes, tá? É diferente do frango. O frango a gente tem grandes empresas como JBS, BRF, que são empresas que a gente chama de integradoras. Então essas empresas vão lá, tá? Elas reúnem os produtores, elas dão suporte, o pintinho, a ração. Já para as galinhas de postura, né? Tudo os produtores independentes. Então eu sou um produtor de ovo, eu compro minha galinha, eu faço tudo, eu vendo meu ovo, tá? E não tem nenhuma empresa que está me dando nenhum suporte. Então eles sofrem mais. E fazer esses investimentos é muito pesado, tá? São investimentos muito altos para você climatizar uma granja, né? Imagino. Eu falei porque, assim, qual a situação para a galinha poder enfrentar essa 5ª onda de calor que nós estamos tendo já em 2025. A gente está insuportável, imagina para a galinha. Imagine para a galinha. Coberta de penas e tudo mais, um ambiente fechado. Exatamente. E aí são investimento muito alto que eles têm que fazer, que na maioria das vezes não dá conta, então não é culpa do produtor também, né? Uhum. O que a gente precisa fazer, né? A gente precisa ter um plano safra, né? Que mesmo batendo recorde esse ano, mas que seja investido mais para os ovos, para esses produtores, para que eles possam investir mais nisso, né? Dar condições melhores para eles fazerem isso, né? Então precisa também de todo um esforço, tanto do governo como da sociedade, né?
E aí tem a vantagem, né? Das crises sempre tem as vantagens, né? Qual é essa? Qual é a vantagem? A vantagem é que pelo menos os holofotes estão virados agora para os ovos. Então espera-se que pelo menos com essa crise que a gente o mundo está passando, né? Porque a gente está passando por uma epidemia de influenza aviária, que é a gripe comum. Verdade. Tá? Então com esses holofotes aqui, espera-se que os investimentos, tanto público como privado, aumentem para esse setor, né? Para que aí os produtores possam se preparar mais, tá? Para essa demanda. Aí junta com outros fatores ainda, né? Gente, então se vocês... não para mais aparecer fator agora? Não passa. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa que um presidente, um governador, um prefeito vai assinar um decreto e vai resolver o problema. Não, é algo internacional, tá? O ovo, apesar de alguns economistas não consideram uma commodity, mas ele é uma commodity, se comporta como uma commodity. Porque um ovo é ovo em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso faz com que há uma pressão muito grande, tá? E um desses fatores que precisam ser avaliados, além desses investimentos em instalações, né? A questão da segurança das granjas para evitar esses casos de influenza que cheguem aqui no Brasil. Graças a Deus a gente ainda está livre, tá? Uhum. A gente só tem casos em subsistências, tá? Criação de quintal e questões em aves silvestres, tá? Então, além desses fatores de investimento, a galinha, né, ela sofre esse fator. Tem a questão do material genético com dólar elevado. Então, se a gente tem nossas galinhas hoje, a maioria dessa genética ela vem de fora, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, eles estão passando pelo problema da influenza lá e aí pode ter um cenário um pouco mais negativo até pra gente aqui, porque a gente compra esse material genético dele para renovar nossos plantéis de galinha, tá? Então, todo esse problema gerado, a nossa expectativa mais para frente é que não seja tão positiva, né? A gente espera que sim. Inclusive, os Estados Unidos estão comprando ovos do Brasil, né? Nessa situação. Exatamente. A exportação subiu, mas aí a gente precisa refletir um pouco que a exportação, ela impacta um pouco o preço do ovo, mas ela é um impacto muito pequeno, tá? Porque a gente exporta menos de 1% para fora. Então, todo o ovo que a gente produz, praticamente, a gente consome aqui no Brasil, tá? Ao esse aumento da exportação, novas oportunidades vão gerando, tá? Então, a gente vai ter muito mais oportunidade de negócio, novos mercados vão se abrir. Os Estados Unidos também é um exportador de ovos e com essa crise agora eles estão exportando os ovos, eles estão importando agora. Então, o Brasil ele cresceu muito o cenário de produção de venda de ovos, exportação de ovos para os Estados Unidos. Uhum. Então, é uma série de fatores. Tá? Professor, e quanto, só para o pessoal ter uma noção, né? Quanto está a dúzia de ovos nos Estados Unidos hoje? Olha, pela última vez que eu vi, tá convertendo já para real, uma dúzia de ovos estava R$ 87,00 nos Estados Unidos. Vocês estão reclamando que a bandeja de 30 tá 25 aqui, ela tá bem pior. Então imagina por uma série de fatores, inclusive a gripe aviária e tudo mais, como o professor acabou de falar. Quaresma, o consumo no mercado interno aumenta consideravelmente. Estamos aí, daqui a pouco termina a quaresma. Tá? Tem e aí, existem boas perspectivas, professor? Olha, se o ouvinte ele acessar, bota lá no Google mesmo, escreve CEPEA, que é CEPEA, que é lá da Exalc, tá? Ele é um indicador de preço. Então você vai observar, ele mostra até gráfico, ele mostra todo dia, ele atualiza como está o preço do ovo no país inteiro, tá? E aí se ele observar, nos últimos 2 anos, né, ele vai ver que há essa tendência de queda de ovos quando está chegando próximo do fim da quaresma, tá? Queda do preço de ovos, não da produção. Então, essa semana mesmo já houve uma queda considerável no preço dos ovos, tá? Pelo indicador, por vários fatores, né? Tanto a pressão por descontos, negócios, e também a questão da demanda, tá? Porque aí, quando está acabando o período da quaresma, o consumo de outras carnes de outras proteínas começa a aumentar, tá? Aí o ovo, essa pressão da demanda em cima da oferta de ovos, ela acaba diminuindo. Então, pelo menos no cenário mais próximo agora, o preço do ovo tende a cair. Entendi. Só que aí, como eu te falei, a questão dos fatores, né? Do mesmo jeito que a gente viu essa notícia boa que o preço do ovo está caindo, a gente vê que o preço do milho e da soja está aumentando. E aí a galinha acaba refletindo no preço do ovo também. Né? Então, por exemplo, os produtores reclamam, uma saca de milho, uma saca com 60 quilos de milho, está sendo vendida hoje a quase R$100. Se você viu no passado, estava 60. Tá? Então, um aumento considerável. Um aumento, né? Muito grande. Né? E aí, essa galinha, 80% da ração da galinha é feita de milho e soja.
Que coisa. Então, E existem novas tecnologias para, de repente, otimizar essa produção, às vezes para não depender tanto do milho ou alguma outra forma? olha, existem alguns estudos relacionados à questão de alimentos alternativos, que você poderia substituir parte do milho da soja, tá? Mas o problema é que a disponibilidade desses recursos, tá? Então a gente tem alguns produtos alternativos que a gente poderia substituir, mas a produção dele não é uma produção considerável, em larga escala, tá? Então a gente tem um plantel gigantesco de mais de 120 milhões de galinhas no Brasil e a gente não consegue substituir completamente esses produtos, né? A gente acaba ficando muito refém dessa influência Entendi. do preço, né? Então, o que é que acontece quando você tem uma empresa que é integradora? Ela mesma planta o milho e a soja dela. Então, ela fica mais livre, os produtores ficam livres desse problema, que não é o caso da galinha, né? E na galinha, os produtores são mais independentes. Ô, professor, nós já tivemos crises parecidas no passado ou que chegaram perto da que nós estamos vivendo agora? Olha, a influenza aviária, ela sempre rodou, sempre estava por aí. Só que agora ela aumentou de vez, né? O Brasil, graças a Deus, a gente é referência mundial em sanidade avícola, tá? Em questões sanitárias, o Brasil dá aula pro mundo. Que ótimo. Nos Estados Unidos, ele é uma vergonha até em relação a isso, tá? Eles têm os investimentos, mas questão de sanidade é uma vergonha. Então, a gente tem sempre protegido muito, tá? A gente não tem caso de influenza no Brasil, como eu falei para vocês anteriormente. A questão de toda essa biosseguridade, a gente sempre é muito cuidadoso com isso. Os produtores, aí eu tenho que realmente elogiar os produtores, tá? Os produtores, o Ministério da Agricultura faz um trabalho sensacional com isso, tá? Monitoramento. A gente tem uma sorte também, abençoado por Deus, que é o fato de o Brasil ele não tá na rota de várias aves migratórias, né, que vão trazendo essa doença, então a gente acaba se livrando desses problemas, tá? E a gente também é um grande produtor de milho e soja. Então a gente sofre o problema porque a gente exporta, a demanda aumenta, né? Porque lá fora a questão de onda de calor. Onda de calor sempre acontece, só que agora está mais intensificada também. Então, essa série de fatores a gente sempre vive, tá? Exceto a influenza, porque a gente se protege. Mas a gente sempre vive esses fatores que aumentam o preço do ovo, tanto é que ele é sazonal. Porém, com as mudanças climáticas, principalmente, a gente está sofrendo ainda mais. Então, a pandemia, as mudanças climáticas, que eles alteram as rotas das aves, por exemplo, né? Quando tem essa mudança no globo, no clima, então altera várias aves que iam para um local, vão para o outro, tá? Então espalha mais essa doença. É o milho que ele não tem problema na safra, porque não chove, tá? É a galinha que fica sofrendo com calor. Então, por isso que o preço do ovo ele vai aumentando, e de repente, nesse ano, ele está disparado. Ô, professor, e a questão o Brasil talvez seja o principal produtor de soja do mundo, né? O maior, O inclusive. maior. E como é que pode, de repente, fatores climáticos e tal, diminuir consideravelmente que, em virtude de o milho e a soja, que são os alimentos das galinhas e tal, né? Afetar desse jeito? Olha, é porque também a gente é o celeiro do mundo, né? Tá. Então, quantos países eles passam por isso? E aí vem a questão do câmbio, né? Por isso que a gente tem que cuidar um pouquinho do câmbio do dólar, a gente não pode descuidar disso. Fica muito mais atrativo. Imagine se você é um produtor de soja, tá? E aí você vai vender a sua soja, de repente tem um chinês lá, um americano que chega, ó, me dá essa soja aí, eu te pago não sei quantos dólares. A gente produz em real e vende dólar. Então é muito mais lucrativo Entendi. vender, né? E a gente é um país liberal, gente. A gente não tem restrições do mercado interno, não tem legislações que proíbe o produtor de vender tudo para fora, tá? Então a gente não tem essa medida de proteção. Então, que alguns países, inclusive até para os Estados Unidos, eles fazem. A gente não faz. Então a gente fica susceptível a isso, né? Então o que a gente tem que fazer é criar um cenário no país que seja favorável para a venda desses produtos no mercado interno, para que a gente não fique sofrendo esses problemas, tá? Perfeito. Você falou que a maioria dos produtores de ovos são independentes, né? Por que isso acontece no Brasil? Isso acontece por causa do preço do ovo em si, e da própria questão cultural, tá? O ovo ele é um produto muito barato, né? Ele é a principal proteína animal da nossa população, porque apesar de nós sermos um país rico, nossa população não é, tá?
Então, esses produtores são muito pequenos produtores, tá? Aqui no Sul e Sudeste, a gente tem uma participação maior de grandes empresas, mas quando a gente vai para a região Norte e Nordeste, toda essa produção é pulverizada por pequenos produtores. É muito comum ter uma criação de galinha no quintal, né? Isso, é cultural, bem comum. né? É bem comum, é diferente do frango. O frango a gente já tem mais concentrados em empresas que eles protegem mais os produtores dessas variações de preço e isso protege a gente também. Entendi. Agora, esse negócio de ter galinha no quintal, antigamente era muito comum, né? Você Ainda ter. é uma questão cultural do Brasil, né? Mas Ainda tem que pensar comum. na questão da gripe aviária e tudo mais. São Sim. mais suscetíveis quem tem uma criação caseira, né, professor? Isso, inclusive, dos 3 casos, a gente só tem, graças a Deus, até agora no Brasil, só 3 casos em galinhas de influenza aviária, mas todos foram pegos em galinhas de quintal, não em aviários comerciais. Entendi. Tá? Então, por isso que a gente está protegido, por isso que o povo ainda... os produtos brasileiros são muito atrativos por causa disso, tá? Então, precisa tomar algumas medidas para tentar evitar que essa criação de galinha no quintal ela fique suscetível a isso, né? Perfeito. Então, você criar umas barreiras, tá? Umas plantas, umas cercas vivas para evitar não plantar árvores frutíferas, por exemplo, no seu quintal, porque atrai outras aves, tá? Você tomar cuidado, não sair misturando galinha, não comprar galinha do Zezinho e jogar no seu quintal, tá? Quando comprar, se fizer isso, faz uma quarentena, tá? Pega ela, deixa um período ela isolada, verifica, tá? Se ela não tá apresentando algum problema, tá? E aí essas medidas fazem com que você, pelo menos, fique um pouco mais protegido da influenza, tá? Um animal eventualmente contaminado com gripe aviária, ele existe tratamento? Existe algo que se possa fazer com o animal ou não? Então, o problema da gripe aviária é que, por exemplo, as vacinas que a gente tem hoje disponível no mundo, elas são muito ineficientes ainda. Tanto é que elas não estão nem aprovadas pelos órgãos reguladores para vacinar esses animais, tá? O que é que acontece? Quando tem casos de influenza e até um protocolo, porque a gente está em emergências ou sanitária aqui no Brasil, no mundo, na verdade, né? O protocolo fala que você tem que abater todos esses animais, tá? Então, o que acontece lá nos Estados Unidos? Quando tem um caso de uma influenza aviária, a mortalidade vai gerar em torno de 10% a 12%. Só que, pelos protocolos, a gente tem que abater tudo. Então, a mortalidade real é 100%. Tá? E aí você tem que abater não só o que está no seu quintal, mas o que está ao redor também. Tá? Para evitar a disseminação. Porque é um vírus altamente contagioso, tá? Que a gente tem que tomar muito cuidado, uma vigilância muito alta quanto a isso. E quando tem um caso, é notificação obrigatória, as autoridades sanitárias, eles realmente fazem um controle bem rígido quanto a isso, né? E é transmissível a humanos? Sim, já tem casos inclusive já tem até uma morte lá nos Estados Unidos pela influenza, ele transmite também para outros animais, tá? Inclusive teve um caso ontem, desculpe te interromper, teve um caso da gripe aviária que uma ovelha contraiu a gripe aviária. Isso, ovelha, vacas. Então, lá nos Estados Unidos tem vários casos de vacas, né, que elas estão sendo contaminadas, e aí passa para o humano também, tá? Só que aí é um vírus altamente mutável, tá? Entendi. Então, para o humano, ele pode passar de um humano para o outro, mas é muito difícil ainda. Esse vírus ainda ele não fez a mutação dele para passar para os humanos, tá? A transmissão local entre humanos e também porque a gente tem um controle rígido também, a gente e o mundo, né? Então, mas já tem mais de 70 casos no mundo de transmissão para humanos, tá? Então a gente tem que tomar cuidado também com a gripe aviária, né? Até alguns especialistas falam que as próximas pandemias virão de vírus que se mutam de animais para humanos, né? O caso do morcego é um deles, por exemplo. A gente tem a COVID, né? Mpox e tudo mais Isso. também. Agora são 7h21, nós estamos conversando com o zootecnista, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, Dr. Marconi Ítalo Lourenço da Silva. Vamos fazer um intervalo, né? Vamos ver se tem ovo, né? Tomar uma água e já voltamos. Entrevista. Agora são 7h23, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. O assunto aqui é preço de ovo, todas as informações com relação às galinhas, ovos, com o professor Dr. Marconi Ítalo Lourenço da Silva, que é da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp. E o nosso estagiário, André Aguiar, tem a sua pergunta. A gente estava comentando sobre essa questão da epidemia da gripe aviária. Essa transmissão do vírus ela acontece pelo consumo do produto, então tipo, pelo consumo do ovo, ou só pelo contato ali do granjeiro com as galinhas? Principalmente pelo contato, na verdade, né? Então, por secreções, tá? É um vírus respiratório, tá? Então, esse contato com esse animal, então tá lá o
o produtor, tá, o granjeiro, que ele não tem, se ele não tiver uma questão sanitária de higiene pessoal muito O fato bem, né? de estar respirando aquilo. Respirando, aí você mexe na galinha, aí você bota a mão no olho, põe a mão no nariz, não lava a mão antes. Então, Como a gripe mesmo. como, assim. como a Covid. Uma vida, né? A gente tem que Covid. lavar as mãos, né? Sempre, né? Se possível, né? Ô, professor, e qual que é a diferença do ovo vermelho com ovo branco? Por que o ovo vermelho é mais caro? A galinha tem mais trabalho? O que acontece, professor? Ó, essa é uma questão aqui no Brasil que é bem engraçada até, porque é a questão de mitos, né, que a nossa população acredita. Diferença nutricional entre o ovo vermelho e o branco não tem nenhuma. A única diferença deles é que o ovo vermelho é um pouco mais pesado, por isso que ele é caro, tá, do que o branco. E a casca. A casca é vermelha e a outra é branca. Mas fora isso, proteína, vitamina, O minério. pessoal fala que o branco, a casquinha é mais fina, isso é verdade? Olha, a casca, a casca do ovo vermelho ela é melhor, tá? Só que a casca ela ser mais fina, aí tem várias questões. O calor, por exemplo, é uma que afeta, que deixa a casca mais fina. Alimentação. A alimentação e a idade da galinha. À medida que ela vai ficando mais velha, ela fica mais ineficiente em colocar o cálcio naquela casca e formar aquela casca mais resistente. Entendi. Então é algo que é comum, então, que a gente tem, tá? À medida que a galinha vai envelhecendo, o qualidade do ovo, o ovo aumenta, tá? O tamanho do ovo aumenta à medida que a galinha vai envelhecendo, que ela vai ficando maior, ela vai produzindo mais ovo. E a qualidade da casca, tanto pelo tamanho do ovo como pela eficiência dela em depositar cálcio naquele ovo, vai diminuindo. Tá? Ô, professor, eu compro, né? Eu sou ovo-lacto vegetariano, eu não como carne. Então eu compro semanalmente lá de um pessoal conhecido, de uma granja aqui da cidade e tal. E às vezes aparece o tal do ovo jumbo. Aquela galinha que bota o ovo jumbo, ela sempre bota ovo jumbo? Eu vou criar umas dessas em casa. Eu tenho a mesma dúvida sobre o ovo com dupla gema, por exemplo. Nossa, essa é uma boa. diferente. Pessoal, quando você quebra e vê que viu duas, opa, tô ganhando dinheiro aqui, né? Gêmeos? Tá, vamos lá. O jumbo tá principalmente pela idade da galinha. Ah, ela tá envelhecendo. Ela tá envelhecendo, então a galinha mais novinha, então a galinha vai começar a colocar ovo a partir de 4 meses e meio, né? 18 semanas. Qual é o tempo de vida útil de uma galinha? Olha, uma galinha, depois que você compra, ela vai durar em média 2 anos. 2 anos? É, porque ela vai passar 17 semanas que a gente vai passar produzindo o que a gente chama de franga, tá? Que é a galinha, antes de virar galinha, de colocar os ovos, tá? E depois a gente vai de 18 semanas, que a gente divide por semanas, né? Em galinha, igual gestação de... tá? Então a gente fala... É bom que a minha noiva, minha esposa, ela é obstetra e ginecologista. Então, às vezes, a gente... Vocês falam a mesma língua. Ela fica falando em semanas, eu ficava sofrendo um pouco. Aí agora eu fico falando de semana de galinha pra ela sofrer também, tá? Mas aí, ó, então ela vai de 18 semanas até umas 100, 110 semanas de vida produzindo ovos, tá? E quanto mais velho, o ovo jumbo então acontece por causa da idade. Isso, porque à medida que ela vai ficando mais velha, esse ovo ele vai aumentando de tamanho. Agora, quanto dá 2 gemas, a gente fica feliz, né, quando vem 2 gemas, mas tem uma realidade Kinder Ovo. tem uma realidade um pouco brinde. triste por trás disso, infelizmente. Porque o ovo de 2 gemas ele é resultado do estresse daquela galinha. Tá? Tem um estresse de calor, um estresse de predador. Inclusive, infelizmente, tá? Tem algumas pessoas maldosas que eles fazem esse estresse de propósito na galinha para que ela produza ovos de 2 gemas. O que acontece? Uma galinha, quando ela tem um estresse muito grande, o ovo tá lá descendo, né? A gema tá se formando, ela volta, tá? Por causa desse estresse. E aí essa gema volta, e quando vem a outra do outro dia, porque uma galinha vai colocar um ovo em torno de 25 horas. Então, quando vem o outro ovo de novo, ele junta e embrulha no mesmo ovo e sai. Que Então, coisa. às vezes, tem gente que sai lá fazendo estresse nos animais, batendo. De propósito. Para produzir esses ovos de 2 gemas. Tá? Ele é feliz quando a gente abre e tem 2 gemas, mas tem uma realidade, infelizmente, triste por trás disso. Coisa. E eu já, né? Eu sou do interior, né? Então, eu tinha galinha no quintal de casa. Alô, pessoal da Cardoso de Almeida, né? Que também tinha. Quando a galinha botava aquele ovo pequenininho, né? Os antigos, mãe e pai falavam assim, são os últimos ovos da galinha. Ela tá velha. É isso mesmo? Ou não? Mas a gente precisa ver, né? Normalmente ela pode ter vários fatores pra gente encontrar esses ovos pequenininhos. O primeiro vai ser a galinha lá nova, tá? Que ela vai botando ovos menores. E aí, se você não formou, a gente chama até, fala pro meus alunos, formar uma boa franga pra virar uma galinha, você falhou nesse negócio, nesse começo, você vai produzir ovos menores, tá? Entendi.
Então, e quando ela tá velha, ela vai parando de produzir ovos, na verdade. Vai produzindo os ovos grandes e depois vai acabando as gemas lá, né? Vai acabando, porque ela tem um estoque, né? Igual a mulher, ela tem um estoque lá dos ovários, dos óvulos, tá? Que acabam. E aí, quando isso acontece, ela para de botar, porque não tem mais o que fazer, né? Pelo organismo dela já não tem mais o que fazer. Mas os ovos pequenos, ela acontece principalmente no começo, né? Quando elas são jovens. São jovens, né? Nós falamos aqui há alguns dias atrás, que a gente tem a notícia inusitada do dia, né? Nós falamos há uns dias atrás de um ovo com um formato diferente. Isso acontece por estresse também? É uma galinha mais velha? Porque é raro de acontecer um ovo de um formato que não seja o formatinho oval, né? Por que isso acontece? Então, são os ovos deformados que a gente chama, tá? Esses ovos, eles podem acontecer por vários fatores. O calor, por exemplo, é um, tá? Questão genética também, mas a gente resolveu muito isso há muito tempo, a gente já resolveu. Mas mesmo assim a gente ainda encontra esses problemas. À medida que a galinha ela vai ficando mais velha também, ela fica muito mais ineficiente em colocar o cálcio lá naquela casca. E aí vai formando aquela deformação daqueles ovos. Tem uma porcentagem, é comum de se encontrar isso, mas não é algo que é espantoso que a gente vai achar todo dia no mercado ou em algum local esses ovos assim. Normalmente esses ovos nem comercializados são. É isso que eu ia falar, nem chega no mercado. Não chega no mercado, né? Possivelmente lá na granja mesmo, de vez em quando, lá nos aviários da gente tem um ovo ou outro desse aí, mas a gente nem passa pra frente, a gente só abre e come e fica feliz da vida. A gente comentou sobre a diferença entre ovos brancos e vermelhos. Nossa, até lembrei do carro do ovo agora. Mas qual é a diferença entre ovos caipiras, convencionais, os das galinhas free lá, enfim, essas diferenças? Olha, nutricionalmente, mais uma vez, não tem nenhuma diferença, tá? O caipira, né, o que pode acontecer é a questão da gema ela ser um pouquinho mais amarela, tá? Mas isso não tem a ver com nutrição, é outro mito que as pessoas acreditam. Acho que quanto mais amarela a gema, ela é mais nutritiva Então o que acontece? Naturalmente, lá na grama, porque ela sai no quintal, ela vai comer no mato, vai comer nos insetinhos, tá? Então esse mato, né, essa grama, ela tem o que a gente chama de pigmentos, tá? Uns pigmentos naturais. E aí que a gente encontra no milho também, tá? E aí só pra quem é mais técnico, pra entender, o nome se chama beta-caroteno, pigmento, tá? Só por curiosidade. Então esse pigmento, ele é incorporado na gema, tá? E aí, as galinhas que estão lá, caipira, que estão andando, né? Elas estão comendo os matinhos, que mostra até ali na imagem, porque nossos ouvintes não conseguem ver. Mas não, estão vendo, quem tá na live tá vendo. Então quem tá na live tá vendo. Então quem tá vendo aquelas galinhas lá comendo, elas vão comer esses setinhos ali, ó, elas vão ciscando e elas vão incorporando, eles ficam mais amarelos, essa gema, tá? E as pessoas acham que ele é mais nutritivo por causa disso. Inclusive, as pessoas têm a preferência de comprar o vermelho porque eles associam com o ovo caipira. Não, tem gente que fala, não, o ovo vermelho, o ovo caipira é mais forte. E aí tem a questão do gosto, que pode afetar um pouco, porque esses animais sempre estão comendo os insetos lá, tá? Então tem algumas substâncias nesses que não fazem mal nada para a saúde, tá? É natural. E aí, tá, só para curiosidade, chama ácido graxo, né? Que é o nome da substância que ele incorpora na gema do ovo, que acaba deixando um gosto um pouco diferenciado, tá? Então por isso que tem gente que diz que ele é mais gostoso. Mas do ponto de vista nutricional, tá? O que ele vai te dar de proteína, de energia, de vitamina, de mineral, é a mesma coisa. E é importante a gente frisar que o ovo ele é um alimento mais completo que a gente tem, né? Ele só perde pro leite materno, tá? Em qualidade nutricional pra gente. Então, consumam ovo, tá? E é bom que ele é versátil, né? Dá pra fazer de várias formas diferentes. Ô, professor, e qual a qualidade da nossa galinha? Qual a raça? Qual a origem da nossa galinha, as poedeiras? Porque a gente vê, né, no caso que existe uma predominância, quem está vendo pela live, da galinha vermelha. Mas a gente também vê que as granjas tradicionais, aquelas galinhas brancas, poedeiras e tudo mais, qual que é a origem da galinha que nós temos em maior quantidade no Brasil, professor? Olha, as galinhas, a gente na verdade não chama nem de raça, tá? A gente tem várias raças de galinha, mas a maioria não fica nem aqui, tá? Então o que é que acontece? A gente tem o que a gente chama de casa genética, tá? Que são as empresas que elas vão produzir o que a gente chama de híbrido, que é o cruzamento de várias raças, tá? Então tem essas empresas elas têm patentes dessas raças, elas compraram patente dessas raças, tá? Então é muito difícil a gente ter acesso a elas, raças puras, tá? E aí, só por curiosidade, né? Na cadeia, como é que se organiza? A gente tem a bisavó da galinha,
tá? Que são as raças puras, que elas normalmente ficam nos Estados Unidos, Europa, tá? Que são essas raças puras que ficam nessas casas genéticas. Eles têm plantéis com milhares cada exemplares dessas raças, e aí eles vão fazendo cruzamentos, tá? Eles vão fazendo cruzamentos, e aí ele vai ter a nossa bisavó, e aí ele vende pro Brasil, tá? O que a gente chama de avós, né? Que seria o próximo passo. Que é o cruzamento dessas raças, tá? E aí a gente já começa a chamar de linhagem, tá? E aí aqui no Brasil, as nossas avós, elas continuam essa questão do cruzamento para chegar nessa galinha produtiva que a gente tem hoje, tá? E aí eles vendem para os avozeiros, tá? Para os matrizeiros, na verdade. Então tem os bisavós, tem a avó e ele vende para os matrizeiros, que seria a mãe da galinha. A partir daí eles continuam fazendo cruzamento e aí vai gerar o pintinho de um dia, que é a pintainha, que é da galinha, que é o que as granjas vão comprar para produzir, tá? Aí tem algumas linhagens que são mais rústicas, caipiras, tá? Algumas são raças até, tá? São mais adaptadas ao nosso ambiente. Então essas daí você consegue encontrar, tá? Tem a Globo Aves, que fica em São Paulo, tem outras empresas, tá? Que vendem esses tipos de raça específica, como o pescoço pelado, tá? Mas são apenas variações. A espécie é a mesma, com variações, tá? E eles vêm principalmente assim, as comerciais que a gente encontra hoje. Perfeito. A Ana Paula tá aqui, acabou de mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp, ela falou muito boa a entrevista e ela quer saber a respeito do ovo de pata, se existe, né? A gente quase não acha aqui no mercado, na verdade, mas houve essa alta de preço também? Como é que tá em relação a isso? Olha, a produção no Brasil de ovo de pata ela é insignificante, Verdade. tá? Tanto é que para os cursos, tanto de veterinária como zootecnia e de agronomia, a gente nem dá aula de ovo de pata. Né? Então, o meu conhecimento vai ser um pouco limitado quanto a isso, tá? Mas é principalmente em criações de quintal mesmo, tá? Então lá no lajeado mesmo tem vários patinhos lá, tá? Verdade, Alguns funcionários ficam pegam lá os soltos, ovos né? da pata para comer, mas assim, infelizmente eu vou ficar devendo para ela, porque eu não vou ter muita informação sobre isso, né? Eu posso procurar e depois se ela quiser mandar um e-mail para mim, eu dou uma pesquisada um pouco e posso mandar alguma informação para ela. Mas realmente aqui agora eu vou ficar devendo para ela. E existem estudos interessantes que vocês vêm desenvolvendo na Unesp sobre as galinhas que você queira destacar? Olha, a gente tá desenvolvendo alguns estudos muito com inteligência artificial, tá? Que é a nova era agora, inclusive. É bom que tenha mais estudos nisso aqui para tentar promover soluções para esses problemas, tá? É a galinha mais pintadinha. Então, o que é que a gente faz? A gente tenta desenvolver algumas tecnologias, tá? Alguns algoritmos, alguns aplicativos em que a gente consegue monitorar o ambiente dessa galinha, tá? E em tempo real, tá? Então, a ideia é que chegue lá no seu celular dizendo, a galinha tá passando calor, resolve esse problema aqui. Ou a própria inteligência, tá? Hoje já resolver esse problema pra gente, tá? Então, a ideia é isso, avaliando o bem-estar desses animais também, tá? O Brasil, ele tá passando por uma certa... um aumento, tá, pelos ovos, produção de ovos alternativos, que a gente chama, tá? Que é o ovo da galinha livre de gaiola, tá? Então a gente também está pesquisando muito esse sistema, porque ele tem alguns problemas também, tá? As pessoas acham que é só pegar a galinha e soltar no chão e resolver o problema. Não é. Se você faz isso, você vai gerar muitos problemas, inclusive da influenza, tá? Se você não tomar cuidado. Então a gente está passando por essa transição, acho que no mercado todos veem lá ovos de galinhas livres de gaiola, tá? Então a gente está fazendo algumas pesquisas para esse sistema que a tendência é aumentar no Brasil, todo ano a demanda por esse produto aumenta, tá? Então a ideia é a gente tentar resolver os problemas que esse sistema traz, tá? E utilizando inteligência artificial. Então essa é a ideia, por enquanto, que a gente está fazendo lá e está desenvolvendo algumas pesquisas com essa. Algumas ainda são confidenciais, a gente envolve patentes. Teremos novidades. Então eu não posso divulgar, tá? Por questão de sigilo mesmo, mas em breve a gente já vai estar lançando alguma coisa. Aí eu mando para vocês, quem sabe a gente vem aqui falar sobre isso, tá? Claro, E de repente, se alguém tem em casa uma galinha, tá com algum problema, pode procurar o Unesp? Pode sim, a gente tá sempre de portas abertas lá, tá lá no lajeado, tá? Eu fico lotado lá no departamento de produção animal e medicina veterinária preventiva, tá? Então, vocês podem procurar também, tem a professora Ibiara também, que é outra, já esteve aqui várias vezes, Foi ela que tá? indicou, inclusive, seu nome. Inclusive a gente tá sempre de braços abertos, tá? Se
Se precisar tirar dúvida, tá, conhecer um pouco, a gente está disponível. Ó, a Miriam Aguiar acabou de perguntar, ela gostaria de saber se há algum risco na compra do ovo galado. Ela falou. Então, o ovo galado, tá, a legislação brasileira ela permite a venda desse ovo. Só que ela determina que a gente tome alguns cuidados para que esse ovo ele não desenvolva o embrião que está lá. Tá? Porque ele é um ovo fértil. Tá? E aí, o que acontece? Esse processo... Ela quer saber como achar um pintinho de surpresa. Então, eram essas medidas agora. Então, uma medida que a gente faz, que ela pode fazer, se ela comprar um ovo galado, é colocar o ovo na geladeira. Que aí ele não vai desenvolver. Porque ele precisa de uma condição de temperatura um pouco mais elevada para que o embrião comece a se desenvolver lá e formar o pintinho. Tá? Então, se ela compra esse ovo, a ideia, eu sempre recomendo para todos os consumidores, gente, compra o ovo, que a legislação brasileira, infelizmente, permite que o mercado venda o ovo fora da geladeira, tá? Então, outros países não acontece isso, mas no Brasil a gente permite. Então, se você compra o ovo, não lava o ovo inicialmente, tá? Não lava para não colocar sujeira dentro do ovo e não tirar a película de proteção. Você pega esse ovo e coloca na geladeira, tá? Quando você for usar, aí você pode jogar uma água, lavar e depois você consome, mas sempre depois. E para evitar que esse ovo galado ele desenvolva o pitinho, se você deixa dentro da geladeira, resolveu o problema. Comercialmente, como é que você pode fazer? Tá? Se você for achar no mercado, vai estar lá a identificação, ovos galados. É obrigatório pela legislação que esteja lá. Mas às vezes você compra do carro do ovo que passa na sua casa. Você compra da Zezinha que tem um quintal com o ovo lá. Então, para você ter a certeza que não vai ter problemas, coloca o ovo na geladeira que resolve seu problema e nunca mais você... E o pintinho nunca vai nascer, não vai desenvolver. Só botar na geladeira. Professor, eu vi nessa minha existência alguns ovos de galinha que elas botavam ovo azul, esverdeado. É pela raça. A gente, quando criança, fala, ovo de galinha índia, né? E aparecia, né? E para a criançada era uma festa. Ver, olha, eu consegui, fui lá buscar no ninho, tinha um ovo azul, ovo verde. Por quê? Principalmente pela raça, na verdade, né? Pela raça, linhagem. Então essas caipiras, tá? Essas galinhas mais rústicas, elas produzem. Mas é aquela coisa que eu falei para vocês, a diferença é só a cor da casca. Entendi. Não muda nada em relação à composição nutricional dela, tá? Mas é comum de você encontrar alguns. Inclusive, na minha aula, um aluno foi até mostrou para mim uma foto. Esse ovo azul aqui, professor, que ovo é esse? Eu até tomei um susto. Mas é comum, a gente... Principalmente esses de quintal, assim, você pode ter um ovo. Era comum mesmo. Só pra gente encerrar a participação aqui, você tinha comentado a respeito a gente comentou a respeito da gema mais escura, né? A Ana Paula perguntou aqui novamente a respeito de ovos parecendo que parece que tem sangue na gema. Né? Que se ela deve descartar, se é realmente sangue, deve ser consumido. Olha, o que acontece, tá? A galinha, quando ela vai ficando mais velha, tá? Ficando mais velho, todo o organismo dela acaba sendo prejudicado, tá? Vai envelhecendo junto. E aí você encontra, às vezes, no ovo, quando você abre lá, uns pedacinhos vermelhos, assim, que você acha que é sangue. Aquilo ali, na verdade, é descamação do útero. Então, o útero, a célula do útero vai descamando, tá? Porque ela vai ficando mais velha. Entendi. E ele acaba sendo incorporado quando o ovo está sendo feito. A gente não vai causar nenhum perigo para você, tá? Para sua saúde, nada. Tá? Até porque você vai cozinhar ou fritar aquele ovo, vai chegar na temperatura que se der qualquer coisa, ele vai matar. Mas a gente não vende. Quando acontece isso, a gente tenta tirar. É lógico que não dá pra ver. Como é que você vai ver? Não, a gente tem o que a gente chama de ovoscopia, tá? Você pega uma lanterna do seu celular, você coloca assim no ovo, você pode ver ainda alguns pedacinhos, mas às vezes é surpresa. Às vezes você abre lá e tá até o sangue mesmo, até sangue mesmo, tá? Mas isso é porque é galinha velha, na verdade, né? Então, ou seja, já tá na hora de você trocar a galinha quando isso acontecer. Professor Marconi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, dar essa aula sobre galinhas, sobre ovos aqui, no momento em que o brasileiro está falando tanto a respeito do ovo, que hoje em dia até ovo está difícil de comprar e tal. Muito obrigado e com certeza disponha da gente no sentido de, nessa evolução da inteligência artificial no galinheiro, nos passe as atualizações de tudo isso que está acontecendo e obrigado por ter aceitado o convite. Não, eu que agradeço, eu sempre ouvo a Prevê FM quando eu estou indo lá para o Lajeado trabalhar, eu gosto muito de ouvir as músicas que vocês tocam, é muito boa e assim, é muito bom falar com os ouvintes, tá? E sempre estamos disponíveis, tanto lá na Unesp, tá? Eu, a professora Ibiara, a gente sempre pode conversar sobre isso e assim que
a gente for permitido, né, de divulgar, porque tem questão de patente e confidencialidade, a gente vai passar aqui para vocês, para tentar passar para os nossos ouvintes, tá? Muito obrigado. Eu que professor. agradeço. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.